Rude vai rabiscar espigas. E tinha Noemi uma parente do seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanhar espiga atrás daqueles cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou a apanhar espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que está posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi do campo de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntar-lhes entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, e não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças, e os teus olhos estarão atentos no campo que secam, e irás após delas. Não dei ordem aos moços que não te toquem. Tentou tu se vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse: por que achai graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E ele respondeu, Boaz, e disse: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste o teu pai e a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheces. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te viestes a abrigar. E disse ela: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao meu coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse Boaz: achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não lhe embaraceis, e deixais cair alguns punhados, e deixais-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou e panhou, e foi quase uma efa de cevada. E tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra que tinha apanhado também. Tirou e deu-lhe o que lhe sobejara, depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje, e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado. Disse o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth, a moabita, também ainda me disse
com os moços que tenho, te ajuntarás até que acabe toda a saga que tenho. E disse Noemi a sua nora Ruth: melhor é a filha minha que saias com as suas moças, para que no do campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a saga das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém. Podeis assentar. Glórias a Deus. Glória seja dada. Aqui a palavra do Senhor vem nos falar de uma moça moabita. Ela era casada com o filho de Noemi, e ali cai o mundo sobre a cabeça de Noemi. Primeiro morre o esposo dela, e seguido 2 filhos. Aleluia. E ela morava numa terra estranha. E um dia ela se atenta a voltar para a terra dela. Aleluia. Ela vai voltar para sua terra, e ela tem as 2 noras ali com ela, que viviam com ela. E a palavra no capítulo anterior vem nos falar que as 2 moças que acompanhavam ela, chegou um tempo que ela fala em voltar para a terra dela, fala: eu já estou velha, não tenho como mais dar filho para vocês. E mesmo que eu venha ter filhos, vocês não vão esperar os meus filhos crescer para se casarem novamente. Então, volta para a casa dos teus pais e vive em paz lá. De imediato elas recusaram a voltar, mas quando ele fala pela segunda vez, uma das noras dela volta para a casa dos pais. Mas Ruth fala que ela não deixará Noemi. Ela fala para Ruth que aonde Ruth for, que ela irá, e o que Ruth vai comer, que ela também comerá, e que o povo de Ruth será o seu povo, e o Deus de Ruth também será o seu Deus. Aleluia. E a partir do momento que Ruth fala essas palavras, Deus já começa a trabalhar na vida de Ruth. Aleluia. Glória seja o Senhor. Glória a Deus. Porque até então ela era só uma viúva, como a palavra fala da viúva sem nada, e também Ruth ali ela se encontrava como uma viúva sem nada, né? Sem marido, sem filhos e sem rumo algum na vida. Verdade, Pai. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então a palavra fala que ela acompanha Ruth até a sua terra ali, e ela já começa a mudar a história a partir do momento que ela não larga a sua sogra. Como o pastor José sempre fala aqui, se você vê um israelita pular do prédio, pode pular junto, que ali tem bênção. A partir do momento que ela volta com Noemi, a história dela já começa a mudar. Aleluia, glória a Deus. Porque ela não voltou de qualquer maneira. Ela não foi para uma terra estranha de qualquer maneira. A partir do momento que ela fala para Noemi: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, Deus já começa a agir na vida de Deus. Aleluia, glória. Mas o que me chama a atenção, né, não é só a história de Ruth, né, que a nossa história nós traçamos da maneira que nós queremos. Aleluia. A nossa vida nós traçamos da maneira que nós queremos, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Mas ali Ruth fez uma escolha. Ruth ela fez uma escolha que a escolha de Ruth está aqui no livro, que ele não vai tão cedo ser tirado, né? A palavra fala que um tempo a palavra do Senhor será tirada, mas enquanto a palavra não for tirada, todos que lerem vai lembrar da história de Ruth. Glória a Deus, Santo de Israel. Mas a palavra, a partir desse capítulo para frente, não menciona mais aquela que voltou. É verdade. Aleluia. Aquela que deu um passo para trás, a palavra dela, a história dela acabou ali. Aleluia. E o que me chamou a atenção dessa palavra nessa noite é que quando o Senhor nos chama, Ele não nos chama para retroceder. É verdade. Glória a Deus. Glória. Quando o Senhor me chama, Ele me chama para que eu siga em frente, não importa a circunstância que eu vou encontrar pela estrada. Verdade, Deus amado.
Não importa quantas pedras eu vou ter que passar por cima, não importa quantos perigos eu vou ter que enfrentar, mas quando o Senhor nos chama, nós temos que ir com Ele até o fim. E aqui a palavra nos fala que Ruth, logo ela acha graça ali no meio daquele povo onde ela não conhecia ninguém. Enquanto as outras pessoas que estavam ali, que eram da terra, que eram conhecidas já daquele povo, ficavam pegando as migalhas que sobravam ali. Mas quando Ruth chega ali, a história dela já muda. O Boaz fala, pode deixar ela pegar tudo que cai no chão e ainda fala para os moços, deixa cair de propósito para que ela consiga juntar mais. Olha a diferença daquele que tem o coração puro. Aleluia! Glória a Deus! E aí a história fala que Ruth ela começa ali a catar no meio ali dos segadores, que eram os trabalhadores que faziam a colheita ali para aquele moço chamado Boaz. E ela começa a pegar, e logo que Boaz chega também, ela já começa também a mudar a história de Boaz, a história de Ruth. Aleluia. Porque a palavra nos fala que Boaz já começa a ficar encantado por Ruth. Glória a Deus, Aleluia. Então ele já fala, deixa ela pegar tudo, porque Boaz também não queria que ela fosse para outro campo, porque Deus já estava traçando a história dos dois lá na frente. Aleluia. Porque os nossos olhos enxergam só até a porta, mas Deus já enxerga muito, muito além daquilo que a gente consegue enxergar. Aleluia. E aqui a palavra nos fala que Ruth ela começa a colher ali durante aquele dia, e de imediato na hora do almoço ela já ganha o almoço, já ganha água, já começa a ter um brinde ali. Aleluia. Mas por quê? Porque Ruth ela não voltou. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ruth ela teve fidelidade ali com a sua sogra. Santo de Israel. Interessante na nossa vida a gente ter fidelidade com Deus. É verdade, Pai. Aleluia. Aleluia. Se o crente não tiver fidelidade com Deus, de nada adianta você se falar que é crente. É verdade, Senhor. Se não tiver fidelidade com Deus, não adianta você estar perdendo o teu tempo aqui dentro. Aleluia. Louvado e agradecido. E aqui no capítulo 1 nos fala: e tinha Noemi um parente do seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, que era o seu nome, Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanhar espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Olha como Ruth falou: deixa eu apanhar espigas naquele cujos olhos eu achar graça. Louvado seja o Senhor. E ela vai para o campo certo, era um campo fértil. Aleluia. E chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Aleluia. Muitas das vezes as pessoas falam: não, você tem sorte. Não, o crente não tem sorte, o crente ele tem Deus. É verdade, aleluia, glória a Deus. O crente ele tem um Deus que muda a história. Eu creio, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É o único que pode mudar a minha história, é o único que pode mudar a tua história. Não importa o que eu e você esteja passando. Glória a Deus. Se você entregar a tua vida diante do Senhor, diante do altar do Senhor, e fala: Senhor, eis-me aqui, faz de mim a tua vontade e o teu querer, vai mudar a minha e a tua história. Aleluia. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Entre muitos e muitos funcionários, Boaz logo fita os olhos em quem? Na estrangeira. Aleluia. Louvado seja o nome do glória a Deus. E a palavra vem nos falar que essa estrangeira, né, como ela amava muito a sua sogra também, lá nos capítulos lá da frente, a gente já vai ver que a sua sogra também já era uma mulher estrategista. Aleluia. Já começa a costurar o encontro de Ruth com Boaz.
Aleluia. E depois disse Boaz ao seu moço: estava posto sobre os segadores. De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi do campo de Moabe. Aleluia. Diante do povo escolhido ali, a nação eleita por Deus, Ruth ela não tinha chance nenhuma. Era zero a chance diante daquele povo. Porque Deus tinha um plano, era o povo eleito, o povo amado por Deus, era o povo de Israel. Aleluia. O povo de Moabe, se a gente for olhar pela história, nem era para existir. Os moabitas nem era para existir. Aleluia. Porque os moabitas foram a geração da filha mais velha de Ló. Aleluia. E como todo mundo já conhece o que aconteceu com as filhas de Ló, então era um povo impuro. Era um povo que diante de Deus não tinha valor algum. Mas como eu estava falando que Deus ele sempre enxerga além da porta. É verdade, Pai. Deus já tinha um plano de salvação para toda criatura que ele criou como homem. Aleluia. E aí a gente vê, para não explicar muitas horas, porque a Raíssa mora longe, Deus começa a trabalhar na vida de Ruth, começa a trabalhar na vida de Boaz, e aí eles se casam e tem um filho, que é Obed, que daí vai sair a linhagem de Jessé, que chega em Davi, e Davi chega a Jesus Cristo, que seria o nosso Salvador. Então, aos olhos dos homens, não seria possível nada disso acontecer, porque era um povo excluído diante de Deus, era um povo que não tinha valor algum. Mas como a palavra nos fala que Deus pega aquele que ninguém dá valor e transforma. Porque Jesus Cristo ele não veio para os sãos, como a palavra fala, ele veio para os doentes, veio para os enfermos. E aqui no capítulo 19, fala: então disse-lhe a sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu e relatou a sua sogra com quem estava trabalhando. E disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para os que vivem, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e em um dentre os nossos remidores. E disse Ruth, a moabita: também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás até que acabe toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora Ruth: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que no outro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Aleluia. Aleluia. Então, Deus mudou a história de Ruth, por quê? Foi porque Ruth ficou sentada? Não. Deus mudou a história de Ruth, foi porque Ruth voltou? Não. Deus mudou a história de Ruth porque Ruth prosseguiu. Glória a Deus, aleluia. Ela fez igual fez ali Abraão. Ela saiu do meio da parentela dela para acompanhar uma mulher estrangeira por uma terra que ela não conhecia ninguém. Aleluia. E muitas das vezes é preciso isso nas nossas vidas. É preciso o crente ele se mover para que milagres aconteçam. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes não acontece nada porque nós estamos parados no tempo. Aleluia.
O Senhor fala, eu quero te abençoar. Aí você fica parado. O Senhor fala, eu quero fazer algo pela tua vida e você continua parado. Como que vai acontecer algo na minha vida e na tua vida se tu não quer dar um passo para o teu projeto de vida que tu tem? Se eu tenho um projeto de vida, eu tenho que dar um passo para o projeto de vida, porque se eu tenho um projeto de vida, ele nasceu primeiro no coração de Deus. Se eu não der um passo, eu vou ficar só com o projeto. E qual a história eu vou contar lá na frente? Nenhuma. Então, quando Deus nos coloca um projeto no nosso coração, é porque Ele quer que nós façamos aquele projeto. E nós temos que dar um passo, porque quando nós damos um passo, Deus dá dois ao nosso favor. Aleluia. Glórias a Deus. E aqui, como a palavra nos fala, né, que Noemi, que Ruth, ela seguiu, ela teve estratégia, ela venceu. Ela venceu porque ela teve estratégia. O Senhor, Ele trabalha também com estratégia. Ele sempre vai abrindo caminho para que o seu povo consiga passar. Aleluia. Quando o povo estava ali diante de Faraó, se Deus não abre o mar vermelho, o que tinha acontecido com aquele povo? Eles tinham morrido. E se Deus, como Deus abriu o mar, aquele povo viu água de um lado e do outro naquele mar, se aquele povo também não tivesse, eles não teriam morrido. Então Deus, Ele abre o caminho, mas a gente tem que passar. É verdade, glória a Deus. Se Deus abre uma porta, a gente tem que entrar naquela porta. Porque não adianta nada Deus abrir uma porta e eu ter medo de passar por aquela porta. Não adianta nada Deus abrir o caminho e eu ter medo de seguir no caminho de Deus. Abrir o caminho para que eu possa seguir. Então, essa noite o que o Senhor está falando você tem um sonho, mas você tem que fazer pelo teu sonho. Oh, glória a Deus. Se você tem um sonho e você não faz pelo teu sonho, esquece. Você tem que dar um passo. Porque nada vai chegar até você se você não der um passo. Não importa qual seja o plano que tu tem na tua vida, o teu projeto, mas você tem que dar um passo. É isso que Deus está falando essa noite. Ele não tem, como a palavra fala, ele não tem prazer naqueles que voltam atrás. Como eu falei aqui, Ruth, ela tem a história dela escrita aqui porque ela conseguiu, ela prosseguiu. Ela teve coragem de sair do meio da sua parede e ir para um lugar que ela não conhecia. Ela fez algo pela vida dela e quando ela fez algo pela vida dela, Deus mudou a história dela. Mas aquela que voltou para trás, a história dela se findou ali. Ninguém veio falar dessa moça mais, mas a história de Ruth está aqui porque ela foi perseverante. Aleluia, louvado seja o Senhor. Ela foi perseverante. Ela, como a palavra fala, se colocou no meio da brecha ali. E no meio da brecha que ela se colocou, Deus mudou a história de Ruth. Glória a Deus. Que essa palavra venha seguir para mim e para você essa noite. E se você tem um sonho, corre atrás do seu sonho. Se você deixar o tempo passar, você vai chegar no fim da tua vida que você vai contar para os teus netos. Porque as histórias a gente não conta para os nossos filhos, a gente conta para os nossos netos. Porque os nossos filhos estão conosco todo dia, já sabem a nossa história. Mas os nossos netos não. Qual a história você vai contar para o teu neto? Que você teve um sonho e você enterrou ele lá atrás. Que você tinha algo na sua vida e você deixou correr e chega no fim da sua história, você vai contar, hoje eu me arrependo, porque eu tive um sonho, eu tinha um projeto na minha vida, eu fiquei com medo de colocar esse projeto em prática. É que nós possamos ficar com essa palavra essa noite, em nome de Jesus.